Estamos voltando aqui. Deus abençoe, Luciano Gonçalves. Deus continue te honrando, te abençoando a sua vida, sua casa e sua família. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, povo. Povo abençoado, povo de Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Como é costume. Glória a Deus. Pastora, tá me ouvindo aí? Já chegou? Pastor, então, como nós estávamos falando da Roma, voltando mesmo daí, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, tava sem Então, áudio, como mas nós agora eu tô estávamos ouvindo. falando da Roma, a organização religiosa dos judeus era uma teocracia limitada pela autoridade de Roma. Havia um sumo sacerdote, vários sacerdotes levitas para o culto e o serviço do templo. Apesar da unanimidade dos pontos essenciais, havia partidos e seitas dentro do judaísmo, como falamos, fariseus, os saduceus, os zelotes, herodianos, e entre outros, essênios, e entre outros que foi vindo, não é? Da igreja. Vindo da igreja. Então, preste muita atenção. Dadas essas nações preliminares da situação da Palestina nos últimos anos, antes do nascimento de Jesus Cristo, trataremos agora da sua vida. A existência histórica de Jesus é uma realidade inconstantável por causa da influência helênica. O nome Jesus passou a Cristo. Seus seguidores passam a ser denominados de cristãos. O historiador romano Tácito, no ano 116, falando da perseguição contra os cristãos, realiza pelo imperador Nero, no ano 60, afirma que o nome cristão vinha de um tal Cresto, condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Outro historiador judeu, Flávio Joséfo, pouco depois da morte de Jesus Cristo, menciona como irmão do bispo de Jerusalém, Tiago, a fonte dos conhecimentos acerca de Jesus Cristo que nos satisfaz está nos evangelhos, mesmo que não contenham uma história escrita com método, com critério científico e com dados cronológicos exatos. Entretanto, os evangelhos registram que os primeiros cristãos sabiam, viviam, pregavam acerca do Senhor Jesus Cristo. Cálculos. Glória a Deus. Tiago, tá por aí. Cálculos modernos colocam nossa era 4 ou 5 anos antes, de modo que deveríamos nos referir ao ano 4º, 5º ou 6º do nascimento de Jesus Cristo. Isto quer dizer que não há exatidão quanto ao ano em que Jesus Cristo nasceu. Em relação ao local do nascimento, foi exatamente a cidade de Belém da Judéia. Glória a Deus. Maria, mãe de Jesus, estava despojada com José, isto é, comprometida noiva. Quando engravidou, João quis abandoná-la secretamente para evitar o apedrejamento, mas não foi necessário. José tentou deixar secretamente, mas não foi necessário. José quis abandoná-lo secretamente, mas não foi necessário. Porque ele tinha medo do quê? Por que José? Porque ele tinha medo do próprio apedrejamento. Ele, como um homem digno... Ele temia por ela. Oh, meu nobre reverendo. Glória a Deus. Voltamos a lá. Aqui já está o vosso aluno direto de João Pessoa. Esse é o meu nobre pastor. Então, por causa do apedrejamento. Mas foi necessário em Belém, onde estava para o recenseamento. Maria deu à luz ao seu filho primogênito e colocou
numa manjedoura. Colocou numa manjedoura, como muitos não sabem aí, como tem os nossos irmãos aí, agora, novo convertido, que não sabe, tem até pessoas que aceitaram Jesus agora. Jesus não era aquela que pintam e bordam e dizem e falam, aquele homem pobre, como de maré, como que não tinha condições de estar em um lugar. Não, é porque a Bíblia diz que em Lucas capítulo 2, versículo de número 7, que todas as estalagens, né, o hospitalia estava cheia. Então, ele não... Isso, eles não tinham como... aquele tempo, o povo estava... Como explicar Gênesis 3,15? Aí o senhor quer... Aí eu vou abrir a oportunidade para o senhor aqui falar um pouco sobre Gênesis 3,15. Mas, então o povo, naquele tempo o povo estava pentecostal mesmo. Naquele tempo o povo estava na febre, que não tinha lugar para Cristo nascer. Aí colocaram ele, voltaram em um pano e colocaram ele nascendo em uma manjedoura, né? Numa manjedoura, porque a Bíblia diz que não tinha nenhum lugar, Daí eu sempre prego aí, o que fazer quando as portas estiverem fechadas? Pode ver que seu pai aqui se fechou a porta para ele, querendo tentar deixar secretamente sua mãe, não querendo receber mesmo seu filho. Jesus, já no ventre da sua mãe, a porta já estava fechada. Quando ele nasceu também, né, podemos observar que a porta estava... Jesus era expert em porta fechada. Quando ele nasceu também, não tinha lugar na estalaria. Não tinha lugar na estalaria. E aí, como não tinha lugar na estalaria, as portas estavam fechadas. Mas Jesus era expert em porta fechada. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, que foi pregar na sinagoga, né, se fecharam também as portas. Jesus também sempre esteve com as portas fechadas. A Bíblia diz que quando Jesus estava vindo e estava discipulando ainda os seus discípulos, João tentou levar ele para Samaria, e quando falou que queria uma hospedaria para Jesus em Samaria, se fecharam as portas, não deixaram entrar. Jesus era expert em porta fechada. O que fazer quando as portas estiverem fechadas? Até mesmo Jesus, ele só abria-se as portas para eles somente quem queria, na verdade, esse verdadeiro evangelho, quem queria ser uma igreja de verdade, quem queria conhecer esse Cristo de verdade. Porém, até mesmo podemos observar que Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia o seu destino ele sabia que ia morrer, era sobre os cromossomos. Esse meu pastor Napoleão, da semente da mulher. Então Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia... Vamos deixar ele falar um pouquinho? Vamos deixar ele falar um pouquinho. Pode pôr ele aí para falar. Pode deixar? Então Jesus sabia que ia morrer. Então vamos lá então. Glória a Deus, vamos lá. Meu nobre reverendo. Que honra falar com o senhor. Eu quero, sabe, levar para onde agora um pouco eu quero levar, sabe, para onde um pouco agora, que o senhor é expert nisso. Eu estou falando das portas fechadas, né? Que quando Jesus veio, ele veio e as portas, por exemplo, o teu pai José, fechou a porta. E tanto Maria, despojada por José tentou deixá-la secretamente, diz a Bíblia. Então fechou a primeira porta. Jesus era expert em porta fechada. Quando ele veio, a hospedaria estava todas fechadas, todas as estalagens estavam fechadas, no entanto, colocaram ele para nascer numa manjedoura, porta fechada. Quando tinha 12 anos, foi entrar na sinagoga, que ele começou a falar de Isaías, se fecharam as portas para ele, porta fechada. Discipulando seus discípulos, quando João falou, não, então espera aí que nós vamos ali, vamos se hospedar em Samaria. Os samaritanos também não deixaram entrar,
Porta fechada, fecharam as portas para ele. E até mesmo parecia que o céu estava com as portas fechadas. Quando ele foi ir ao céu, que ele se sentiu abandonado. Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que tinha que levar a sua carga até o final na cruz, mas quando ele se sentiu tão abandonado, ele se sentiu que Deus tinha se fechado as portas para ele também. E, no entanto, ele chegou e falou: Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, falando como homem, 100% homem, e como 100% homem na cruz, ele diz assim, ó, lama sabachthani. Olha o pensamento, meu Cristo sentiu isso. Então imagina as pessoas hoje estando nessa pandemia, dentro de uma casa, meu Cristo, olha o que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu estava achando que até Deus tinha fechado as portas para ele. Por isso que eu tenho aquele salmo de número 24, que quando ele fala assim, ó, está consumado, que ele abaixa a cabeça, ele fala, agora está na hora de responder, porque toda minha oferta tem que ser oferta de morte, ou seja, o que a mão direita dá, a esquerda vê. Quando ele expirou, aí Deus lá de cima gritou, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque todas as portas que o homem fecha, Deus sempre tem uma aberta para a vida do homem. Foi aí que Deus levantai. Eu estava tão surpreso, que ele teve que repetir. Nem os anjos não sabiam, era uma surpresa tão grande. Então eu profetizo para essa geração, eu profetizo para esse povo que está nos assistindo hoje, que Deus hoje tem uma surpresa. Deus sempre tem uma porta aberta ao final de uma luta que passamos. Toda luta tem um projeto de Deus futuro. Aí ele diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Aí eu tenho para mim, que lá ele dizendo, ó, o diabo deu uma coroa de espinho para ele, mas eu tenho uma coroa de glória para colocar na tua cabeça. O diabo lá não te deu nenhuma cadeira para você sentar, mas eu tenho um trono de glória para que você sente. O diabo lá não te trouxe uma honra, mas aqui eu te coloquei aqui para os anjos te receberem já diante da porta, e as portas se abrirão. Fica à vontade, meu. Fala alguma coisa aí para nós, por favor, que o senhor é um mestre dos mestres. Quando o senhor está, eu tenho até que ficar, mas como que eu estava continuando, eu queria dizer isso, eu só parei aqui. Cadê a pastora? A pastora é a nossa professora que dá aula teológica para nós de terça. E eu estava com ela, dando um apoio para ela, ajudando ela aí. Ela é uma boa professora nossa aí. Mas ela está te ouvindo. Ela está te ouvindo aí. Olha, pastor, é incrível, é impressionante. Porque há dois mistérios na Bíblia, dois grandes mistérios, que ninguém sabe explicar. É o mistério da encarnação e o mistério da piedade. Olha aí. Sou muito forte. Porque você vê que Jesus já estava no Bereshit Bará. Lá no Bereshit Bará. Lá no princípio. No princípio. No começo. Se você abrir a Bíblia em 8 de Provérbios 22, assim, no princípio, né, eu estava com o Senhor. No princípio, Jesus já estava no princípio. O Senhor me possuía. Antes das suas obras mais antigas. Aí vem Gênesis 13, que diz da semente da mulher. Mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Aí as pessoas, os pseudos intelectuais, aí pegam aí e dizem, mas e agora, como é que vai ser? Semente da mulher? E a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada. Porque quando a Bíblia fala semente de mulher, não fala da recepção do sêmen. A Bíblia fala dos cromossomos femininos da mulher, que se uniu aos cromossomos masculinos do homem. O óvulo adentrou aos dois cromossomos, masculinos e femininos. Por isso que, pelos cromossomos da mulher, Jesus é filho de Maria. Amém. Pelos cromossomos divinos, Jesus é filho de Deus. Amém. Semente da mulher, semente de Deus. Então, HD e DH, homem-deus e Deus-homem, duas fórmulas. Porque ninguém nesta vida teve as duas fórmulas. Por isso que Jesus tinha 3 unções, por causa das duas fórmulas. Samuel foi profeta. Certo. Samuel foi sacerdote.
Mas Samuel não foi rei. Foi rei. Davi foi profeta. Davi foi rei, mas não foi sacerdote. Não foi sacerdote. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Por causa das duas naturezas. No entanto, Agora, quando eu falo lá dos magos, que levou as 3 unções para ele. Ouro, sim, incenso e prata, ouro, incenso e mirra, as 3 unções. Agora, você vê esses predicativos inteligentes, né, da Bíblia, na sua fonética descritiva, é que Jesus Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas a decisão decisória na nossa salvação, ela não deu-se na cruz. Sim. Ela deu-se numa noite anterior. Apocalipse Então, 13. Foi no Getsemane que Deus decidiu a nossa sorte. Glória a Deus. Porque ali entrou em confluência as duas naturezas. Entrou a natureza Jesus, a humana, e Cristo, a divina. Entraram em confluência, né? Então, as duas naturezas brigavam entre si. A humana baqueou diante daquilo que Deus lhe mostrava, né? Porque o palco, a acenação do dia seguinte foi mostrado a Cristo, naquela fatídica noite, como uma fita eletromagnética. Então, Deus mostrou a Cristo aquele cálice que ele teria que beber. Aí a natureza humana disse, não, este cálice não é meu, não me pertence. Mas aí quando ele abdica a natureza humana, aí entra a divina, com aquela palavra, não se faça a minha vontade. Essa foi grande. Então, a partir daí, foi autenticado a salvação do homem, nos méritos. É muito lindo isso aí. E ele torna-se agora como se a propiciação. Quer dizer, propiciar é cobrir, né? Propiciação. Ele cobre. Quer dizer, quando Deus olha para você, ele lhe declara inocente. Ele inocenta a sua causa por causa da propiciação. Que era a tampa da arca. Glória a Deus. E tinha 3 elementos lá. Primeiro tinha a vara de Arão, que floresceu. Olha, mas que é isso? Para uma vara florescer, ela tem que ter 3 elementos. O aparecimento de um botão, o aparecimento de uma flor, e em seguida, o aparecimento de frutos. Ali estava a divindade na vara. O botão representa o começo de tudo. Amém. Deus é o começo de tudo. Porque ele é incriado, imutável e autoexistente. Glória a Deus. Aí vem a flor, foi esmagada no Getsemane. Esmagada na via dolorosa. Amém. Esmagada na cruz. Que exalou um perfume. Jesus. Depois vem os frutos, que são representações dos dons do Espírito Santo. São representações. E você vê, o tabernáculo tinha 5 colunas, pastor. 5. Mas as três eram só fantasiosas. Porque quem sustentava o santuário eram as 2 colunas laterais. E aquelas 2 colunas laterais, ela tem representações. E os judeus não viram, porque os judeus andavam na sombra e nós andamos na fé. A fé concretiza o abstrato. Aquela madeira de acácia, aquela madeira que produzia ali no pé do Monte Sinai. Ali tinha uma floresta de acácia. Então ela é como se fosse uma madeira incorruptível, como um miolo de sucupira, que não dá bicho, não dá cupim. Madeira boa. Boa. Ela é madeira de acácia. Mas a madeira na Bíblia sempre aponta, direciona para a natureza humana de Jesus. Humanidade. Né? Humanidade dele. Agora, em cima havia um topo chamado capitel. Capitel. Aquele capitel era de prata.
Ali nos remete o preço da nossa redenção, avaliado pelos filhos de Israel. 30 moedas de prata. Olha aí. Aí tinha uma corda torcida de pele de cabra, que amarrava no capitel e descia até uma verga de bronze. Então, essa pele torcida de pele de cabra, ela aponta diretamente para o sofrimento de Jesus Cristo na via dolorosa. Porque, segundo os entendidos, Jesus parou 14 vezes com a cruz sem falar. Que o cordeiro é mudo para o matador, mas podia gemer. Só Deus pode transformar gemidos em palavras. Eita. Nem saber orar, a gente sabe. Verdade. Não sabeis orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Então, somente o Espírito transforma. Porque a obra do Espírito não é só convencer o homem. Não. A obra do Espírito é prescrutar e sondar a mente de Deus e revelar à igreja. Amém. Ele prescruta, sonda e revela. Por isso que uma mensagem revelada ela tem mais eficácia do que uma mensagem herdada. Porque as mensagens podem vir por pesquisas, podem vir por herança e podem vir por revelação. São 3 elementos que fundamentam uma mensagem: pesquisadas, herdadas e reveladas. Então aquela corda torcida que vinha é o sofrimento de Cristo, foi moído, né? Agora, ela era amarrada, que ele dava sustentáculo ao tabernáculo, era aquela verga de bronze que tinha embaixo. E o bronze aponta para julgamento. O ouro é divino, o bronze é resgate, e a prata é resgate e o bronze é julgamento. Então, o julgamento de Jesus fosse o Pilato, está no bronze. Agora, só que aquele bronze era 50% enterrado, 50% era saliente. E ali fala da morte e da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Numa coluna do tabernáculo estava todo o evangelho, que os judeus não viram. Porque eles andavam na sombra e nós andamos na fé. Na fé. Há 3 predicativos na nossa salvação. Primeiro, a fé. Segundo, a graça. Terceiro, o sangue. Fé manifestada. Não, fé operante, sangue derramado e graça manifestada. Glória a Deus. Então, são os 3 elementos da salvação. Então, Jesus foi morto desde a fundação do mundo, mas a pessoa passou por aquela lei processual. Ele teria que encarnar. Para quê? Para sentir as nossas dores e ter compaixão de nós. Porque quando ele encarna, ele perde os 3 atributos da divindade. A encarnação deu sem perda. Ele perde a onipotência, ele perde a onipresença e ele perde a onisciência. Ele perde, não, ele abdica. Ele abdica. Ele deixa ao pé da cruz. E ele desce 7 degraus na escala sumária da humildade. Porque Jesus tinha 3 sentimentos na sua caminhada. 3. Humildade, submissão e obediência. Isso aí ele preservou pelos 3 anos do seu ministério. E desses 7 degraus, sendo como Deus, não usou por usurpação. Filipenses 18. Tomou forma de homem, se fez semelhante aos homens, tomou forma de servo, de doulos, de escravo, morrendo em morte de maldição. Ô, mestre, desce. O senhor falando do tabernáculo, eu tive lá o ano passado. E quando você está lá, é outra visão, é outro algo. E eu sentei na mesa de um judeu. E quando eu fui observar o tabernáculo, com muito respeito ao senhor vê que eles começam
De dentro para fora. É espírito, alma e corpo. É plasma, citoplasma e núcleo. É caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. É isso. É o processo da santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. A santificação ela começa do interior e se exterioriza espírito, alma e corpo. Então ali é a triunidade. Porque o corpo torna-se a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Uia. Então a alma do tabernáculo é o santo. O corpo é o átrio. E o Santíssimo é o espírito do tabernáculo. Amém. Então a santificação ela é progressiva, mas primeiro ela se interioriza, para depois ela se exteriorizar. Então tem que começar de dentro para fora. De dentro para fora. Como o tabernáculo. A planta foi dada a Bezaleel e a Oliabe. Os dois que desenvolveram. Porque a planta foi dada. Eu já vi o tabernáculo muitas vezes também. Então, meu irmão, é muito interessante isso, nós entendermos que essa construção do tabernáculo apontava direcionalmente. Eu gravei agora 20 lições do tabernáculo. Já vai para a plataforma no dia 5. 20 lições tipológicas, né? Vendo Jesus em todo o tabernáculo, né? Na verdade, Jesus tabernaculou-se, né? O verbo tabernaculou-se, né? Então, eu preguei uma mensagem assim, meu mestre. Eu preguei uma mensagem assim nos Gideões, que eu preguei sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí, lindo, 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 lindo. Então você veja, para que haja a construção da triunidade do homem, então você tem que passar por um processo. Quer dizer, em 1665, um grande pesquisador, ele descobriu a famosa teoria das células humanas, né? Muito lindo isso aí. Chamado Roberto Rucq, era um cientista francês. Ele diz assim: teoria celular é a afirmação de células categóricas, que todos os seres vivos são formados de células. Agora, é bonito você ver a construção da célula. Porque do tendão de Aquiles até o seu frontal aqui, você tem 60 trilhões de células. Ela é cilíndrica, ela é achatada e ela é alongada. Plasma, citoplasma e núcleo. Espírito, alma e corpo. Agora, o DNA de cada célula, em fita métrica, equivale a 1,70 m. O DNA de cada célula. Aí, se você multiplicar 1,70 m por 60 trilhões, então daria para você, em fita métrica, as suas células vai na Lua 3 vezes. Que isso é engenharia genética. Quer dizer, daqui na Lua é só 380 mil quilômetros. E Deus não fez a Lua, o firmamento, só para presidir a noite, clarear a noite. Não. A Lua, ela é a maior diaconisa que Deus tem. Porque se não fosse a Lua, pastor Ricardo, os oceanos seriam pútridos. Não havia vida marinha, nem equilíbrio das placas tectônicas. Então, o papel da Lua, além de clarear a noite, é oxigenar os mares. Ela renova as águas dos oceanos por um processo chamado tábuas das marés. Então, quem comanda isso é a Lua. Sabe para quê? Porque tudo que Deus faz e fez é pensando no homem. Glória a Deus. Para que o homem possa usufruir os benefícios do oceano, que são peixes e crustáceos. Oxigenados, renovados. Deus exerce os mínimos cuidados na obra da sua criação. Por isso que ele criou, ele sustenta e ele preserva o que ele criou. Só visando o homem. Só. O homem é o colorário, é o ápice da sua criação. Porque ele ama tanto o homem que salvou Manassés. Manassés foi o pior pecador do mundo. Ele era matador de criança. A polícia pega Manassés nos pés de espinhos, bota na prisão.
Na prisão ele se arrepende. Deus restaura o reino e ele termina seus dias em paz com Deus. A política de Deus é procurar o homem. Por isso tem 7 dispensações e 8 alianças. Só para salvar o homem. Na grande tribulação tem salvação. No milênio tem salvação. Deus não quer perder o homem. A política de Deus é não perder o homem. Deus não desiste do homem. Não. É nós que desistimos, né? Mas Deus não desiste. Nós que desistimos. Mas Deus não desiste. Veja, Tito 2:11, né? Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí, agora vem o querer de Deus. No versículo 12. Ensinando que renunciando às concupiscências. Pronto. Então é a salvação condicionalizada ao meu querer. Deus também não força nada. Você vê, depois do milênio, Satanás será solto. Para quê? Para testar a fidelidade dos homens. E operacionalizar o livre-arbítrio. O prazer de Deus é salvar. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Porém, tem as condicionalidades bíblicas, né? Se quiserdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo. Então vem a condicionalidade. É fantástico isso, né? Mas a porta da graça, porque Jesus é um patrimônio do mundo. Não é um patrimônio dos evangélicos. Ele é um patrimônio para todas as gerações. Todos aqueles que confessar Cristo é salvo. Recebê-lo, aceitá-lo, retê-lo no coração. Amém. A boca se confessa e com o coração se crê. Então isso é muito interessante, esse verbo pré-existencial que aparece em sua magnitude. Porque Jesus tinha que vir. Não tem jeito, não tem outra opção. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. Mas é espírito com personalidade, mas não pode ser visualizado pelo homem. Mesmo que o homem querendo, Deus não se visualizavam a ele. Agora, em todo o Velho Testamento, Deus tomou formas, operacionalizando a sua presença na teofania. Como é lindo, né? A teofania. Quer dizer, naqueles 40 anos no deserto, foi feita uma pesquisa, pastor Ítalo, das patológicas necessidades que o povo de Deus tinha no deserto. Ora, era 650.500 homens. Fora mulheres, crianças, um contingente de quase 3 milhões. Então, o que é que eles precisavam? Por essa pesquisa que foi feita. Pelo alto comando de oficiais generais americanos, crentes. Então, eles precisariam de 1.500 toneladas de alimento por dia. Olha aí. E para carregar isso, por dia? Eu falo e deixo o povo pensar. Para eles não morrer de inanição, eles precisavam de uma proteção, e Deus estende uma nuvem. Quando Deus estende uma nuvem, Deus dá uma lei. Porque Deus é um Deus de leis. Deus sempre teve cuidado com o homem, né, mestre? Deus, toda a vida, Deus teve cuidado com o homem. Toda a vida, né? Não ande na frente da nuvem. Fanatismo. Não ande atrás da nuvem. Formalismo. Glória a Deus. Ande debaixo da nuvem. Vontade divina. Porque a vitória não é de quem corre. A vitória é de quem chega. Amém. Glória a Deus. Porque muitos correm, mas não chegam. Desistem do caminho. Cansam. Então aquela luz servia de proteção. Agora na frente da nuvem, quem ia? Teofanicamente era Cristo. Chamado anjo do Senhor, com letra maiúscula. Porque os anjos, como criaturas, é com letra minúscula. E o anjo do Senhor, com letra maiúscula, direcionava para Cristo. Ele faz 4 apresentações lindas. Uma a Abraão, que apareceram ali 3 anjos. 2 foram para Sodoma, que eram criaturas e vão embora. Ficou só o Criador. Amém.
Porque o Criador aceita a adoração, mas a criatura não. Então, a criatura foi embora. Mas o Criador ficou. E Abraão ofereceu uma novilha. E ele subia e descia da fumaça do sacrifício. E o nome de Deus estava nele. Quando ele deixa Abraão, ele conta com Jacó. Celebraram um culto a noite toda. Foi muito bonito aquilo. E quando a alva apareceu no horizonte, o anjo terminou. Aí Jacó disse, o senhor terminou para o senhor, para mim não. Foi quando o anjo tocou no tendão de Aquiles. Deu um beliscão e ele saiu manquejando. E transformado de Jacó para Israel. Aí a Bíblia diz, olha o que é, como a Bíblia verbaliza. Como príncipe, lutastes com Deus e prevalecestes. É lindo. Depois ele apresenta-se a Josué, que era um guerreiro. Né? A Josué estava aí, desnudando. Né? Você é contra nós ou é por nós? O anjo disse, eu não sou contra, mas também não sou a favor. O que é que você é? O anjo disse, eu sou príncipe. Filho de rei. Todo príncipe é filho de um rei. Aí depois a última apresentação dele, que eu acho bonita, foi aquela que ele apresentou-se a Manoá, o pai de Sansão. Aí Manoá disse, agora eu creio que o homem de Deus e não morre. Aí perguntou, como é teu nome? Aí disse, meu nome é maravilhoso. O verdadeiro Cristo. Só que maravilhoso ali estava com letra minúscula. Tem que observar isso. E maravilhoso em Isaías está com letra maiúscula. Ali, Jesus se apresenta a Manoá como um adjetivo qualificativo, uma missão específica. Mas em Isaías já é a revelação, porque Isaías emprega o verbo no presente do indicativo. Isaías não disse o menino vai nascer. Não. O menino já nasceu. Porque Deus não conta tempo. É o Kairos. Nós somos o cromo, mas Deus é o Kairos. Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro. Para Deus tem o presente. Um ano é 1000 dias, um ano é como um dia como 1000 anos. Até que, na plenitude dos tempos, o verbo pré-existente encarna no ventre de uma virgem. Lindo, lindo, lindo. E ali nasce o maior vulto da história da humanidade. O maior de todos. Nunca houve e nem haverá. Não há. Porque foi o único homem que disse assim, o único. Você pode ler todas as literaturas e biografia dos grandes homens e dos grandes sábios da Grécia, dos grandes tecnocratas americanos, dos epicureus estoicos. Você não vai encontrar um homem para dizer assim, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomar. Meu Deus. Agora vem cá, o João perguntou aí, onisciente. Deixa eu explicar aí. Se onisciente Jesus não era? Não, senhor. Nada de onisciente. Jesus era homem mesmo, perfeito, mas homem, viu, amigo? Nada de onisciente. E por que ele sabia o que estava no coração da pessoa, se ele não tem onisciência? Não precisa ter onisciência. Os 7 Espíritos de Deus pairavam sobre ele. Amém. E um dos quais era discernimento de espírito. Vamos crescer, gente. Vamos botar a mente para funcionar. Pastor Ricardo, se uma pessoa mentir na sua frente, se você receber o discernimento de espírito, você sabe que ele está mentindo. Pronto. Então Jesus falava, vós sois como vossos pais, sepulcros caiados. Estão querendo mentir para mim? Eu discerno. Eu sei quando vocês estão falando a verdade e a mentira. 7 Espíritos de Deus. Vamos crescer no conhecimento, gente. Ou você vai com reteté e gritaria. Não dá. Tem que passar a noite, como eu passo aqui, queimando as pestanas e buscando a Deus. Amém. Que o interessante não é conhecer a Bíblia, o interessante é ter intimidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia não é matemática que você decora, não. A Bíblia é um compêndio revelatório de Deus aos homens. Aleluia. É isso aí. Então, eu não gosto de falar com esse negócio,
coisa, porque tem muitos homens que entram aí só para discordar, mas são enviados pelo diabo só para... Você sabe o que é, meu mestre? Tem pessoas que são palpiteiros. São palpiteiros. Não estudiosos. E outra coisa, ele não respeita a história de ninguém. Ele não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Ninguém. São palpiteiros. Querem ser mestre, mas não sabem de nada, só sabem um negócio decorado, como animal de carroça, só vê aquilo, não sabe mais nada. E nem respeita a história dos outros, não. Então, quando eu vou fazer live, eu sempre desligo esse negócio aqui para ninguém entrar. Entendeu? Aí eu fico falando. Porque não atrapalha a gente. Porque às vezes rouba até o nosso raciocínio. Verdade. É o diabo quem faz isso. É verdade. É para você perder o raciocínio e a revelação da palavra. Que é para os demais que são simples, não, e queiram aprender. E queiram aprender. Isso. Porque tem muita gente que quer aprender. Agora tem uns espinhos de porco por aí que só Deus. São homens que nunca aprenderão doutrina, nunca. Vão morrer na rebeldia. É como Janes e Zambre. Eles resistem à verdade. Eles ficam procurando um quê para discordar de você. Meu mestre, que para discordar? Meu mestre, até mesmo Moisés, com a sua glória, tendo particular 40 dias e 40 noites com Deus, tendo a quarentena com Deus, ele usou das suas palavras dizendo, ele podia falar, não, eu sou Moisés. Mas ele respeitou a história, ele falou assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Respeitou a história dos seus pais. Moisés. Lindo isso, pastor. Lá na quarentena, que quando ele desceu, ele pediu. Ele falou assim, ó, me prostrei ao chão. Ou seja, no original, no hebraico original, ele falou assim, não é prostrado de tristeza. Ele falou assim, me lancei ao chão. Se jogou ao chão por causa que Deus queria matar a humanidade. Então, e ele falou da história dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ele podia falar assim, não, eu sou Moisés, qual o Senhor me chamou. Eu sou Moisés, qual eu tive a tríplice experiência com o Senhor. Ele poderia ter dito isso, mas ele falou, não, eu sou. Então, tem pessoas que não respeitam mesmo. Ainda mais o senhor pode ver, com respeito, o senhor pode ver que toda vez que o senhor entra, eu já paro, porque o senhor, para mim, meu Deus do céu. Pode falar uma coisa para o senhor? O senhor, para mim, é que nem Agostinho. O senhor quieto já prega. Obrigado, pastor. Obrigado pela consideração. Eu fico cheio de alegria e de gozo pelo respeito que os homens têm à história dos outros, né? O senhor acabou de nomear agora a pessoa de Moisés. É muito lindo. É uma geração sem história. E querem fazer isso. Mas a história, para se fazer ela, tem que ter 3 elementos. Só se faz uma história se tiver 3 elementos. Sangue, suor e lágrimas. História não se faz apenas se você vai na faculdade teológica, aprende umas coisas decoradas e fica soltando para o povo, não. História é feita com tempo. É feito com um berço evangélico, um berço cristão. É feito com ternura, com oração, com jejum. Porque tem pessoas que conhecem demais a Bíblia, mas não conhecem Deus ainda. Conhece a letra da Bíblia, mas não a sua inspiração. Entendeu? Porque a inspiração de Deus, ele só dá aos humildes. Amém. Eu detesto pessoa que não respeita os mais velhos. Eu também. Pastor, olha, quando eu chego perante o pastor Zé Wellington, você conhece muito bem, Nossa. eu não dou uma palavra. Só quando ele pede para mim falar. Quando o pastor Gesiel Gomes, guarde essa, chega num ambiente, eu não prego. Em respeito a ele. Ou geração foi a minha, pastor, de saber respeitar os outros. Glória a Deus.
Eu me curvo. Quantas vezes o pastor Gesiel chegou no ambiente que eu estava e eu pedi para ele sair para eu continuar? Por respeito. E nunca perdi por respeitar os mais velhos. Por respeitar quem tem uma história. Jamais perdi. Eu estou aqui hoje Não perde. por uma inspiração do pastor Gesiel Nunes Gomes. Amém. Eu sou uma sombra dele. Glória a Deus. Viu? Porque ele tem uma história de 10 anos na minha frente. Glória a Deus. Você tem que ser respeitada, preservada e reverenciada. É muito lindo. Então, eu deploro esses obreiros jovens que estão tocando as fraldas agora e já começam a querer contestar e não sei o quê, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Teve um que disse, se os mártires sofreram, se o povo sofreu, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Passa você, irmão. Vai para a grande tribulação. A igreja do Senhor, não. Vai você sozinho. Vá você para a grande tribulação, vá lá sofrer o dano da abertura dos selos, do toque das 7 trombetas e das 7 salvas. Vá para lá com a temperatura do sol aquecida 7 vezes mais na terra. Vá para lá. Vá para lá. Não se dobrar perante o governo da besta, não dar culto à besta. Vá para lá, que a noiva do cordeiro não. A noiva do cordeiro será tirada antes. Porque todas as vezes, pastor Ídolo, que Deus vai mandar juízos coletivos, guarde essa. Todas as vezes que Deus vai mandar um juízo coletivo na terra, ele tira o justo. Será? Abre a sua Bíblia aí para ler para o povo aí, pastor. Sim. 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Segundo Pedro. Daí para a grande tribulação. Uau, que é a teologia modernista dos reformados, vai para lá. Eu não. Segundo Eu Pedro. pastor Ricardo Ito, vamos. 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Posso ler? Pode, pastor, por favor. Segundo Pedro. Aqui mesmo, né? Sim. Essa aqui, Bíblia sua aqui. Vamos ler a palavra de Deus, a quem eu respeito. Vai. Segunda Pedro, capítulo 5. Capítulo 2, capítulo 2, 6 e 7. 6 e 7. 5, 6 e 7. Espera aí, meu chefe. Espera aí um pouquinho que eu tô pegando a Segundo Bíblia. Pedro, capítulo 2. Tá, pega minha Bíblia ali, por favor, que essa Bíblia... Versos 5, 6 e 7. Diz assim, ó. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Todas as vezes que Deus vai enviar juízo coletivo, ele tira o justo. Amém. Aí tá Gênesis 7, ele tira Noé e sua família. Amém. Gênesis 18. Verdade. Abraão intercede de 50, cai para 1. Verdade. E Deus disse, eu não envio juízo enquanto tiver um justo. Amém. Gênesis 19. Deus, enquanto Ló não saiu da cidade, não aconteceu o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. Então, todas as vezes que Deus vai sancionar juízo coletivo, Deus tira o justo antes. Então, a igreja não passará pelo processo lental de juízos coletivos, que é a grande tribulação. Deus tirará a igreja antes. Carta à igreja em Filadélfia, capítulo 3 e verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar
os que habitam na terra. Se tivesse passado para a grande tribulação, não era da hora, era na hora. É. Da hora. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. 1 Tessalonicenses 1 e 10. 1:10. 1:10. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Toda vez que a palavra direciona com o termo ira, está falando do dia do Senhor, chamado dia da vingança. Reporta-se a grande tribulação. Então a igreja está livre. Jesus que nos livra, que nos tira antes. Isaías 26 e 20. Pega aí, crente. Anota aí. Aproveita. Anota que enquanto isso aqui não é... Isso é muitos anos de estudo. Você está pensando que foi agora? Pensando que entrou no Google ali? É Isaías o quê? Isso aqui entrou no Google e deu uma puxadinha agora? Isso aqui é muito bem. Eita, rapaz. Sabe de nada, inocente. Viu? É Isaías o quê? 26 e 20. 26 e 20. Vamos lá. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Jesus disse, na casa de meu pai há muitos quartos. Glória a Deus. Quarto fala de abrigo, descanso, morada e refrigério. Aleluia. A igreja está lá nos quartos de Deus. João 14. Livre desse sancionamento punitivo da ira divina. Mateus capítulo 24. Se possível fora. Versículo 15. Verso de número 15. Mateus 24, verso de número 15. Quanto, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Quem lê, que entenda. Então, Jesus reporta-se a Daniel. Então, Jesus consultava os livros. Ele reporta-se a Daniel. Essa profecia tem dois tempos. Um tempo que já se cumpriu, que é passado, e outro tempo que é futuro. Quer dizer, quando virdes a abominação já foi feita. Por Antíoco Epifânio IV, oferecendo uma porca no lugar sagrado. Porque animal de unhas fendidas é imundo pela lei. Falta vir a desolação. A desolação virá sobre as asas do assolador. O assolador é um déspota, que vai reinar após o arrebatamento. Enquanto a igreja estiver na terra, a pessoa do anticristo não será mostrada. Vamos acabar com sensacionalismo barato, nos prevalecendo desta hora nostálgica e difícil para sensacionalizar a escritura, viu? Apontando é fulano, é ciclano, é beltrano. Não, senhor. A Bíblia diz, só há um que resiste até que do meio seja tirado. O que existe na terra é o embrião formado. O espírito do anticristo, sim, esse está na terra. Falsas doutrinas, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à palavra de Deus. O diabo tem nojo, o diabo detesta ver um homem como eu e o senhor pregando a Bíblia. Ele detesta. Ele usa até crentes para querer calar a gente.
O sangue de Jesus tem poder. Amém. Ele não vai nos calar. Em nome de Porque Jesus. é maior que está em nós do que está no mundo. Ele não vai nos calar. Amém. Glória a Vamos Deus. pregar até morrer ou ser arrebatado. Amém. Viu? Então, ele quer... Então, falsa doutrina, ecumenismo, imoralidade, guerra à família, guerra à palavra de Deus. Porque um povo que não ama a palavra... Porque a palavra é o seguinte, ela nos confronta. Confronta. A palavra tira as nossas roupas e mostra a nossa nudez. Amém. Então nós estamos diante de uma geração, salvo as exceções, que não gosta de confronto, gosta de paparico. Estamos de uma geração que gosta de autoajuda. Você chega no aeroporto aí vem uma livraria, lá vai lá. Tem um livro lá bonito, best-seller. 7 passos para ficar rico. Que é isso, irmão? Vai trabalhar, irmão. Acorda cedo e dorme tarde. É do suor do teu rosto que comerás o teu pão. Tem boquinha para ninguém na terra, não. Aqui é cardos e espinhos que a terra produz. Aqui é a presença do pecado. Aqui é mortes e separações. Aqui é dores e aflições. Paraíso em cima. Aqui é combate. Aqui é guerra contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Glória 24 horas. Todo dia. Esses irmãos também que não têm o Espírito. Porque já começou o julgamento pela casa de Deus. Então, pastor Ito, o palco está pronto. O palco está todo preparado. Nós estamos na iminente volta de Cristo. Estamos perto da volta de Jesus. O princípio de dores vai aumentando intensificamente. Porque, segundo a ciência, uma mulher pode sentir até 100 contrações. E essas contrações são sinais. Nós estamos nas últimas contrações. Estamos nas últimas contrações para Jesus voltar. E vai ficar muitos crentes que apostataram da fé dentro da igreja. Não tem boquinha, não. O que é apostasia? Alguém diz, apostasia é o abandono da fé. Só isso, meu irmão, está muito fraco. A apostasia ela vem com 3 coisas. Inversão de valores, quebra dos paradigmas e remoção dos marcos antigos. Viu? Então, isso é apostasia e tem muita gente que já removeu os marcos antigos. A igreja cresceu, pastor, naquele tempo que chamavam ela de cafona, de doido e de quadrado. Foi o período que a igreja cresceu. Porque ela não se comungava com o mundo, a não ser para pregar o evangelho. Amém. Mas ela não seguia o que a Globo fala, não seguia as modas, as misérias, a prostituição, a lascívia. Então os crentes eram chamados de protestantes. Só que tinha uma coisa, o diferencial, é que quando você vinha de longe para o templo, você ouvia a multidão clamando de joelho, e Jesus batizando 100, 200, 300, 400 crentes com o Espírito Santo. Eu sou de uma geração, e aplaudo ela, que num congresso Jesus batiza 2.600 crentes com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aconteceu aqui no Recife. O povo era mais temente a Deus, quebrantado, humilde, dependente de Deus. Existe uma mensagem do Senhor. Existe uma mensagem do Senhor que eu não esqueço. É essa aqui. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos transformados. Esse versículo eu guardei por causa do Senhor muito tempo. Uma mensagem que o Senhor trouxe que foi inesquecível para a minha época e para a minha geração. Muito forte. Ó, tem 58 segundos, vai cair. Querido pastor Ítalo, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Foi bom rever e falar com você. Ouvir tua voz assim de pé. Eu preciso do telefone do senhor depois, tá? Tá. Eu tenho eu passo algo muito importante pro senhor. Tá bom, meu Beijo filho. no coração, beijo. Muito obrigado. Eu amo o senhor, viu? Obrigado, pastor. Eu também te amo. Saúde da sua família. O senhor também, para todos aí. Deus abençoe. Fica obrigado. com Deus. Beijo no coração.
Meus irmãos, foi muito bom. Pastora Nath, todos vocês aí. Que coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. É muito forte estar sempre com vocês, glorificando a Deus. Esse homem de Deus é fora do normal, eu nem sei o que falar. Quando eu estou com eles, toda vez que ele entra, eu paro aqui